Boa noite, igreja! Boa noite! Querido, é como fala no primeiro hino lá do cantor sacro, que ele falou, né? Maravilhas divinas. Poxa, o que nós ouvimos aqui de maravilhas divinas, nós já estávamos satisfeitos, podíamos ir embora para casa. Poderíamos ou não poderíamos, satisfeitos. Só que nós não vamos, porque Deus também preparou algo para nós falar aqui nessa noite da parte dele. E a mensagem que Deus colocou no meu coração, desde terça-feira que eu estou preparando essa mensagem, desde que o pastor me colocou na escala, e o pastor me colocou na escala de propósito. Eu tenho certeza, eu não pedi, não falei, quando eu fui lá, eu estava na escala. E quando eu fui falar com a Débora, já estou preparando uma mensagem de acordo com o final da campanha, sobre a volta de Jesus. Aí ela falou, então vamos fazer uma festa, tal, meu Jesus. Então o Espírito Santo é maravilhoso. Um dos tópicos, nós vamos falar das 10 virgens, um dos tópicos que nós vamos falar das 10 virgens. Amém? Amém. E eu não combinei nada, foi tudo o Espírito Santo de Deus que preparou isso. Amém? Agatha, bota um texto aí, nós vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 18. Todos os textos digitados aqui, porque eu vou ler muita Bíblia, hoje não vou estar perdendo tempo para ver na Bíblia, então está tudo digitado aqui para nós não perder tempo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de 13 a 18, vai dizer: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se crermos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vida do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém. Irmãos, console uns aos outros com estas palavras. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai que está no céu, Pai querido e Pai celestial, nesse momento, Senhor, nós queremos ser gratos ao Senhor por tudo que foi feito aqui, por tudo que foi falado, por tudo que foi visto, vindo do teu coração para o coração da tua igreja. E nesse momento nós lemos a tua palavra, nós vamos confrontarmos com ela. Ela é viva e ela é eficaz, que ela venha encontrar nos nossos corações, na nossa vida, tudo aquilo que nós precisamos nos alimentar nessa noite através dela, em nome de Jesus. Usa a minha vida como instrumento, que na tua mão, que eu não fale nada de mim, eu estou à disposição do Espírito Santo para falar tudo aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, através da minha vida, para a igreja, a começar a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, à luz desse texto, eu quero pensar com vocês sobre o seguinte, a temática. Você está preparado para a volta de Jesus? Eu estou preparado? Nós estamos preparados? Bota aquela enquetezinha aí que eu pedi a ele, para você colocar. A segunda vinda de Jesus acontecerá no fim dos tempos e será vista por todos. A vinda de Jesus será um dia de julgamento para todos os povos, mas para os salvos o retorno de Jesus será motivo de alegria, porque ele derrotará o diabo e os levará para morar com ele na eternidade. Glória a Deus. Jesus vai voltar. Você pode ter certeza, e ele vai julgar não os crentes, não, ele vai julgar os povos todos, aqueles que se prepararam, vão escutar: apartai-vos de mim, não tem jeitinho. Mas para os crentes, para a igreja imaculada, a igreja santa, santificada, que se preparou, vai escutar: vinde para mim, benditos do Filho.
para o lugar onde eu preparei para vocês a morada. Quando Jesus falou que ia para o céu preparar a morada, Ele está preparando, está preparado, Ele vai vir buscar, Ele vai vir resgatar a igreja. Meus queridos e minhas queridas, a volta de Jesus não é para te visitar. Não fique pensando que Jesus vai voltar para te visitar, não, porque não é isso. Ele não vai voltar para te visitar e voltar para o céu, não. Jesus, ele não vai voltar para te salvar, porque a salvação já foi na cruz do Calvário. Ele veio, viveu no nosso meio, sofreu, se entregou, foi humilhado, morreu na cruz, morte de cruz. Morte de cruz era para bandidos, e Jesus se fez bandido por mim e por você. Aleluia. Jesus também, nem tão pouco ele vai pedir para você se consertar. Na volta dele, vocês têm que se consertar hoje, tem que estar se consertando hoje, tem que estar se preparando hoje para esta volta. Crente, cuidado, como é que está a sua vida, como é que você anda, e você que está aqui nesta noite, que ainda não conhece Jesus, como é que está a sua vida? Hoje você está tendo a oportunidade de encontrar Jesus para a sua vida e aceitar Ele como Senhor e Salvador. Nós os crentes, se estivermos em alguma coisa errada, precisamos nos consertar, porque não adianta ter 50, 30 anos, 100 anos de igreja, achar que vai subir, porque não vai não, porque a Bíblia vai dizer que só vai subir aqueles que estão lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não vai ter jeitinho. Tem muita gente aí dizendo que tem jeitinho, não tem jeitinho. Você viu o exemplo das virgens. É daquele mesmo modo. Se você não estiver preparado, vai ficar. Se você não tiver azeite para acender a lamparina, não vai subir. Então, cuidado. A volta de Jesus é para resgatar a sua igreja. E nós precisamos, como igreja de Cristo, nós precisamos estar preparados. Em sua opinião, a igreja está preparada para a vinda de Cristo? Você responda para Deus isso. A maior esperança de um cristão verdadeiro é a volta de Cristo. Porque nós não somos desse mundo, porque nós tivemos um encontro com Ele, nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui de passagem. E nós vamos ter uma eternidade. Apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 12, diz que devemos aguardar e desejar pelo dia e pela vinda de Cristo. Você tem, meu querido irmão, irmã, você tem desejado, você tem almejado, você tem pedido para acelerar a volta de Cristo, como igreja de Jesus? O apóstolo Pedro, na sua carta aqui, ele fala que nós devemos aguardar e desejar. Nós temos que ter o coração desejoso de se encontrar com Jesus. Mas para isso nós precisamos estar preparado. Temos que ter um preparo. De fato, todo cristão verdadeiro ele anseia pelo dia em que Jesus arrebatará a sua igreja, para estar com ele para sempre. Em 2 Timóteo 4:8 diz que Jesus virá para os que amam a sua volta. Você ama a volta de Cristo? Nós amamos a volta de Cristo como igreja. Você sabia, muitas das vezes nós somos egoístas, sabia? Muitas das vezes nós perdemos o outro querido, nós se lamentamos, o outro querido que está com Jesus, já partiu daqui dessa terra, já está preparado para estar com Jesus, porque já partiu, já dorme, como o texto que nós lemos, assim, os que dormem com Cristo, eles vão ser arrebatados primeiro junto conosco. Então nós precisamos entender tudo isso. E nesta noite, eu quero falar um pouquinho com vocês, depois dessa nossa introdução. Eu quero pensar em alguns ensinamentos para a nossa vida, tirado dentro do texto aqui, de alguns textos que eu vou ler, ensinamentos para isso. E o primeiro ensino, são 4 ensinamentos, você que vai ficar, eu não vou falar muito, não vou me deter muito, porque não é muito se deter, vou fazer dentro do tempo que tem que ser feito. O primeiro ensinamento que eu quero pensar com você aqui nessa noite é que carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. Paulo, escrevendo a sua carta aos crentes de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 15, no verso 50, 51 e 52, vai dizer: isto vos digo, irmãos,
A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é corruptível pode herdar a incorruptibilidade. O versículo vai dizer: sim, vou dizer-vos um mistério. Nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados. Aí o 52 vai dizer: num instante, num piscar de olhos, ao som da trombeta final, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Você sabia, meu querido e minha querida, que Jesus, se ele voltasse agora, nós estaríamos com vida aqui nessa terra, e nós íamos ter imediatamente, a Bíblia vai dizer que num piscar de olho, os mortos iam se levantarem com o corpo corruptível, e nós, os crentes com vida, sem ter passado pela morte física, íamos ser imediatamente com os corpos transformados. Por quê? Porque, como nós falamos aqui no ensinamento, carne e sangue não herdará o reino dos céus. Não vai subir carne e sangue. A Bíblia nos ensina que no momento do arrebatamento, nossos corpos serão transformados. Assim como o nosso corpo terreno não pode herdar o reino de Deus, nada do que é material herdará o reino de Deus, como dinheiro, bens, as coisas do mundo, as coisas desse mundo, vai ficar tudo aqui. Eu trabalhei 40 anos com a minha esposa. Primeiro nós trabalhamos 17 anos na praia, depois estávamos 20 anos, tinha uma lanchonete, e Jesus levou ela, chamou ela, e quando Jesus chamou ela, eu ali no velório, ali no cemitério, olhando ela no caixão, meditando, refletindo, trabalhou 40 anos e não levou nada. E isso fez eu mudar muitas coisas de pensamento que eu tinha sobre coisas terrenas. Foi uma alta reflexão para a minha vida. Eu mudei muito, eu mudei o meu padrão de vida depois que eu vi a minha esposa indo para a glória. Porque muitas das vezes nós estamos muito preocupados com as coisas materiais e estamos deixando as coisas espirituais de lado. E o preparo para a volta de Jesus é espiritual, não é material não, é espiritual. E nós precisamos estar preparados para isso. Por isso que a Bíblia ela nos ensina que nós vamos ser transformados. Não tem como nós levar nada, não fica pensando que você vai levar seu dinheirinho, não fica pensando que você vai levar seu carrinho, que muitas das vezes nós até idolatra. Muitas das vezes nós idolatra as coisas dos bens materiais. Não é proibido nós ter nada. Eu queria ter muita coisa. Não é proibido. Mas você tem que saber como lidar com as coisas terrenas. Porque as coisas terrenas não vão herdar o reino do céu. Porque Deus criou nós, um corpo físico da matéria, do pó da terra, ao qual ele vai retornar. Mas o Espírito não, o Espírito é de Deus. Agora, qual é o lugar que o seu Espírito vai falar? Qual é o lugar que você vai passar a sua eternidade? Tem 2 lugares. São 2 lugares. Porque como nós falamos, Jesus, ele vai vir julgar os povos. Vai ter o céu, vai ter o inferno. A Bíblia diz que o inferno é um lugar de tormento e nunca vai acabar, porque é eterno. E o lugar de gozo e de alegria que é o céu. E para isso precisa de um preparo. E para ir para o inferno não precisa de preparo. Não tem preparo. Se você não aceitou Jesus, já está lá. Essa aqui é a realidade, não precisa de preparo. Satanás ele é muito astuto, não precisa de preparo. E o que é que Deus fez? Deus deu um livre-arbítrio. Muitas vezes a pessoa diz, porque Deus é tão poderoso, por que ele não mata o diabo e bota todo mundo do inferno? Não, Deus é soberano sobre tudo. Deus é sábio sobre tudo, porque ele é soberano. Deus deu o direito de eu escolher onde eu quero passar a eternidade. Deus deu o direito de você escolher aonde você quer passar a eternidade. Então nada disso iremos levar para o céu. Por isso precisamos nos desprender de tudo aquilo que é material. E esse desprender aqui que eu estou falando, não estou mandando você jogar fora as suas coisas nem dar não, tá? É você não colocar os seus materiais, seus bens materiais no lugar do seu dinheiro, principalmente o dinheiro. O dinheiro é terrível. O dinheiro é muito bom para nós viver, sobreviver, comprar coisas, mas ele é terrível, ele muda muito o coração do homem, ele muda muito a vida do homem, do ser
humano, o dinheiro é terrível. Não é à toa que a Bíblia diz que o dinheiro é o mal de todas as coisas. Para quem não sabe usar ele, para quem não sabe conduzir ele. Então, meus queridos, nesse primeiro ensinamento aqui, nós temos a convicção que nada que não é espírito não vai entrar no céu. As coisas materiais, tudo vão ficar. Carne e sangue não vão entrar no reino do céu. O segundo ensinamento que eu queria compartilhar com você nessa noite é que Jesus vai voltar num momento que ninguém espera. Vamos ler Mateus aqui, deixa eu pegar Mateus aqui, vamos ler aqui, Mateus 24, 37 a 42 e depois o 44. Aí Mateus 37, 42 a 44 vai dizer: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio um dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, outra será levada e outra deixada. Portanto, vigie, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá uma hora em que vocês não esperam. Meus queridos, eu, quando era adolescente, pai jovem, estudava muito. O mundo vai acabar em 2000, e eu ficava ali preocupado comigo, contando os anos, quando chegar em 1999, 2000, o mundo vai acabar, de 2000 não passa. Mas quando você não tem conhecimento da palavra de Deus, você acredita em tudo, né? Mas o texto está dizendo aqui que ninguém sabe, só Deus sabe o dia e a hora. Então, por quê? É por isso que nós precisamos se preparar. Você está preparado para a volta de Jesus? Precisamos ter esse preparo. Precisamos ter esse cuidado para não ficarmos. Então, o Filho do Homem ele virá na hora em que vocês não esperarem. Muitos acham que a volta de Cristo será precedida por algum evento sobrenatural, e não é. Vocês viram aqui o texto. O pessoal chamava Noé e a família de louco, construindo aquela arca, botando os bichos ali dentro. Mas por quê? Ouviu a voz de Deus. E não vai ser diferente na volta de Jesus, não. Nós passamos dentro para São Cruz Arraio, da nossa comunidade, hoje mesmo passei lá, tinha umas igrejas pregando na rua principal, cheia de gente. Aí o evangelho está sendo pregado. Se você está rejeitando, é problema seu. Mas você não vai morrer, você não vai partir sem escutar, e você não vai ter desculpa. Sabe por quê? Porque quando você chega a se apresentar para Jesus e dizer: eu não sabia, porque eu não fui na igreja, porque fulano de tal era assim, porque o irmão fez isso comigo, não vai ter desculpa. Não vai ter. Simplesmente Jesus vai dizer: aquele irmãozinho que lhe entregou um folheto foi falando de mim. Aquele irmãozinho que orou por você e falou de mim para você. Você sabe sim. Ninguém vai morrer sem ouvir falar de Jesus. Porque Jesus, ele só vai voltar quando todo mundo ouvir o evangelho da graça salvadora. E nós estamos incumbidos de apresentar. Então, meus queridos, nós se prepare, porque você não sabe a hora. E não vai ser com algum evento sobrenatural, não. Mas a Bíblia nos ensina que será como nos dias de Noé. Surpresa! Noé preparou a barca, o barcão dele lá, a arcona, encheu todo mundo, veio o dilúvio. E todos que estavam ali queriam entrar e morreu todo mundo. A mesma coisa vai ser na volta de Jesus. Depois que Jesus arrebatar, já era. Não tem mais jeitinho, não. Não tem mais como ir, não. Só lamentação. Vai ser só lamentar. E vai para o sofrimento eterno. Então, meus queridos, segundo a Pedro 3:3-4. Pode botar aí, Águia. Segundo a Pedro 3:3-4. Deixa eu ver se eu trouxe
ele, deixa eu ver se eu trouxe ele aqui. Não. 2 Pedro 3, 3, 4. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombam e seguem os seus próprios desejos impuros. O 4. E eles dirão: o que houve com a promessa da sua vida? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Meus queridos, você vai encontrar muitas pessoas por aí, zombadores, escarnecedores, que vão chegar para você e vão dizer: isso tem nada a ver, não, todo mundo vai subir, todo mundo vai para o céu. É a armadilha de Satanás. Precisamos ter cuidado, porque ele é muito astuto. Então, comente o que você entenda depois, o que é que você entende sobre esse texto aí. Você reflita, prepare, você reflita, quando chegar, você lê esse texto de cabeça fria assim, e reflita o que é que esse texto, pesquise o que é que esse texto vai ensinar para você sobre a vida de Jesus, sobre os escarnecedores. E o terceiro ponto de ensinamento que eu queria pensar com você aqui nesta noite é que a volta de Jesus vai pegar muitos que estão despreparados. Mateus 25, agora vamos lá o texto das virgens. Mateus 25, de 1 a 13. A palavra de Deus vai falar: o reino dos céus, pois, será semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saíram elas para comprar o óleo. Chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Aqui você pode tirar um aprendizado, um ensinamento com as virgens. Que ensinamento é esse? Aonde tem pessoas que estão falando assim: ah, o meu pai é crente, então não precisa ser crente, você vai para o céu, eu vou com ele. Isso é uma estratégia, já tem ensinado muitas pessoas com isso. Ah, minha mãe é crente, eu vou, não precisa eu ir, ninguém precisa nada não. Quando ela subir, ela me leva, eu vou pelo menos pendurado na saia. Isso é estratégia. Tem muita gente sendo enganada com essas coisas. Pessoas despreparadas. Nessa parábola aqui das 10 virgens representa a igreja, embora todas fossem virgens, porque é aquilo que Jesus falou da João. Aqui pode ter 100, 50 sobe e 50 fica, e eu não sei, nem você sabe, ninguém sabe, só Jesus vai saber. É por isso que Jesus falou, quando os discípulos falaram: ô Senhor, mestre, quer que nós tire, que nós corte o joio? Não, porque você pode cortar o trigo e levar junto com o joio. Então, meus queridos, então as 10 virgens dão um exemplo de que na igreja tem crente e não crente. Isso não é mentira, é palavra de Deus. Só que você e eu, nós não podemos meter o dedo e acusar, porque nós não sabemos, porque isso aí só é Jesus, e só no dia da colheita. Então, se você está assim, se conserte. Se você está brincando de ser crente aqui na terra, aqui na igreja, se conserte, prepare-se para a volta de Jesus, porque Jesus vai voltar. Não fique você pensando: ah, isso é coisa de Jesus voltar, isso é coisa desde 2000 anos atrás, vamos dizer que ele vai voltar. Vai voltar, sabe por quê? Porque para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, porque Deus é eterno, Deus não tem dia nem tem hora, Deus é eterno. Ele vai voltar. Para nós não, nós podemos viver 60, 70, 100,
80, 90 anos vai acabar, mas Deus não. Deus não, Deus é eterno. Então prepare-se. Se você está dentro da igreja brincando, se prepare, porque você vai escutar a passagem de mim, e você vai querer passar, depois de ficar 30, 40 anos dentro da igreja, trabalhando, pregando, fazendo um monte de coisa, e escutar. Chega você como gente, como falaram, ah Senhor, eu preguei, ah Senhor, eu fiquei 20 anos no presídio, ah Senhor, eu sou vice-presidente da igreja, eu sou pastor da igreja. E Jesus fala, olha, apartai-vos de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, eu não os conheço. Porque, meus queridos, você queria saber que, eu quero saber para você que o cara pode não ser crente e fazer um prodígio. O cara pode tentar usar o demônio e fazer um prodígio. E isso aí você não vai saber. Porque você não conhece o coração de ninguém, você não sonda o coração. Quem sonda os corações são Deus. Então, nós precisamos estar preparados. Se você se encontra despreparado, porque a Bíblia vai dizer aqui que Jesus vai encontrar muitos cristãos despreparados. Se prepare para você não ficar. Então, a Bíblia ela representa essa igreja bonita e imaculada, embora todas fossem virgens. Metade não estava preparada para a vida do noivo. Muitas pessoas que hoje estão dentro da igreja, infelizmente, não vão subir no arrebatamento, porque suas lâmpadas estão apagadas, faltou azeite. Porque isso aí é o símbolo do Espírito Santo. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Você, qual é o time que você está? Qual é o time que você se encontra? Nas que estão com azeite, ou é aquelas sensatas que estão sem azeite? Se você está sem o azeite, busque o seu azeite agora. Não deixe para buscar de última hora, quando o noivo chegar, não, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então, meus queridos, como manter o fogo do Espírito aceso em nossas vidas? Como? Santificando, se santificando. Porque as pessoas entendem muito errado, as pessoas entendem muito errado. O cristão irrepreensível é aquele que não possui nenhum engano no coração. Aí como é que você vai manter esse fogo aceso na sua vida? Para manter a chama acesa é necessário purificar o coração. Tem muita gente falando aí de fogo, outros fogos, que não é o fogo do Espírito Santo. Para manter a chama acesa é necessário você purificar o seu coração. Se o seu coração não estiver purificado, é ali que vai brotar os maus sentimentos. É onde vai entrar o pecado. Porque a Bíblia vai dizer que o coração está cheio, que a boca procede o que está no coração. O seu coração está cheio. E o nosso coração é um baú. O nosso coração é um baú, chamado de um baú, que vai armazenar coisas. Qual é o tipo de coisas que o crente, que nós como igreja estamos armazenando? Então nós precisamos purificar os nossos corações. Este é o primeiro passo para manter a chama do Espírito Santo acesa na nossa vida. Purificação, santificação. Santificai-vos hoje. Não deixe para santificar amanhã não, é hoje. Porque como já falamos, você não sabe nem a hora nem o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo vai vir. Quarto e último ensinamento. Beber uma aguinha aqui que está ressecando tudo. Quarto ensinamento, Jesus voltará para buscar uma igreja irrepreensível. Você é uma igreja irrepreensível? 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Olha só o texto, olha o que o apóstolo Paulo está falando para os crentes de Tessalônica. Ele está falando para nós hoje. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui o que mais ou menos? Que Jesus não quer que você se purifique, que você se santifique 50% e deixe 50% para usar, para usufruir dos prazeres do mundo. É inteiramente santificado.
santificação é inteiramente, é 100%. Se não for 100%, não tem como você ver, não tem como eu ver, não tem como nós ver a face de Deus. Não tem. Então nós precisamos ter uma vida de santificação, e essa santificação é um processo. Não é que você santificou-se hoje e já está santificado, não. Isso só vai acontecer quando você tiver o seu corpinho aí carnal, pecaminoso, transformado para o corpo incorruptível, que não se corrompe com nada. E esse corpo vai ser usado só no céu, não vai ser, ele não vai ficar aqui. Esse corpo é para ir para o céu. Para viver aqui é esse corpinho nosso mesmo aqui, ó, carne, sangue e carne, corruptível. Corpo com tendência pecaminosa. E a Bíblia vai dizer que a única coisa que separa nós de Deus é o pecado. Isaías 59, verso 22, já fala sobre isso. Então, nós precisamos deixar que o próprio Deus nos santifique. O Deus da paz nos santifique inteiramente. E para isso acontecer, nós temos que dar um lugar a Ele. Ele não vai invadir. Para que eu seja uma pessoa santificada, eu tenho que deixar Deus trabalhar, eu tenho que deixar Deus agir na minha vida, eu tenho que fazer a vontade de Deus, mesmo que seja ruim para mim, mesmo que meus olhos achem que é ruim, eu tenho que fazer porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando você tiver com essa santificação inteira, você pode acreditar que quando Jesus voltar, aí quando Jesus voltar, Ele vai te resgatar, vai me resgatar, vai nos resgatar, se nós estivermos preparados. E nunca mais vai haver, nem precisar nós, nem buscar santificação, nem chorar, nem mais nada disso, que nós vamos estar agora só louvando. Jesus vai voltar. Você acredita? Quem acredita que Jesus vai voltar? Diga amém. Amém. Então, meus queridos, concluindo essa palavra, a volta de Cristo tem que ser nossa maior esperança. Por quê? Para quê? Por que nós somos crentes? Porque nós queremos ir para o céu. E a nossa esperança de levar nós para o céu é quem? Jesus, voltando. Não tem outro meio de ir. Você não pode pegar um avião e ir. Você pode pegar um avião e ir subir para ele vai lá cair, você entra no céu. Não tem como entrar de avião no céu. Não tem. Nem de balão. Os balões não só, nem de balão, nem de foguete, nem nada. Então, a nossa esperança é para levar nós para entrar no céu em Jesus. Na sua volta, Ele vai voltar para fazer isso. Então precisamos estar preparados. Então, que possamos a cada dia pedir para Deus nos ajudar a nós se desprender deste mundo e buscar coisas, prioridade, se santificar, aguardando e desejando a volta de Cristo. Nós crentes, incluindo eu, nós crentes, temos um grande defeito. Temos um grande defeito, e não adianta ninguém aqui querer fugir de estar ensaiado. Nós temos um grande defeito. Nós muitas vezes priorizamos coisas do mundo e deixamos de priorizar coisas de Deus. Se eu quiser, eu dou vários exemplos aqui. Não estou falando que sou bom assim, não. Incluo eu também. É um grande defeito de nós, servos de Deus, priorizar outras coisas que o mundo oferece. Eu vou dizer só uma coisinha assim. Quem gosta de futebol, às vezes tem que vir para o clube para priorizar o jogo. E se eu for falar aqui, real, tá? Eu não estou inventando, é real, porque eu estou me incluindo nisso. E nós precisamos ter muito cuidado. Nós fomos chamados, meus queridos, nós temos que priorizar as coisas do céu, porque a palavra de Deus diz que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus, priorizar o céu, e as outras coisas vão ser acrescentadas do modo e do jeito que Deus quer, até Jesus voltar. E eu estou terminando essa palavra aqui, fazendo um apelo. Vou fazer um apelo. Vou fazer apelo aqui. Meu coração está pedindo fazer apelo, eu vou fazer. Vou fazer dois apelos. E o primeiro apelo é: se tem alguém aqui no nosso meio, não foi apresentado
visitantes, né? Mas eu vou fazer apelo aqui, não sei quem está visitando. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, eu queria dizer para você, meu querido, que você corre um sério perigo de eternidade, de você passar a sua eternidade num sofrimento eterno que nunca mais vai acabar. A Bíblia vai dizer que é um lugar de fogo, de enxofre, de fogo que nunca se apaga, e um velho que nunca morre. Quem é o velho? O velho é tudo aquele que vai para o inferno, é um velho que nunca vai morrer, vai ser sofrimento eterno, o fogo nunca vai apagar. Será que você quer passar isso na sua eternidade? Jesus vai voltar para buscar. Um dia você não vai viver eternamente aqui, você vai morrer nesse corpo físico, e você vai ter um corpo transformado. Aonde você quer ir? Para onde você quer ir? Eu não estou falando nada disso aqui para te amedrontar, não. É a voz de Deus falando com você, é o Espírito Santo de Deus falando com você, perguntando se você ainda não fez o encontro. Hoje é um momento apropriado para isso. Deus está dando essa oportunidade. E se você está aqui dentro da nossa casa, aqui na casa de Deus, da nossa igreja aqui, e você está nessa condição, eu não pertenço a igreja nenhuma, eu não tenho quando vim só visitar, Deus está falando com você e está perguntando para você, você nessa noite quer aceitar Jesus? Você quer nesta noite ter um encontro real com Jesus, para quando Jesus voltar você está preparado? Se você está, eu vou pedir a você que levante uma mão no seu lugar, que eu quero orar por você nessa noite. Se você sente o desejo de entregar a sua vida a Jesus nessa noite, meu querido ou querida que está aqui, passando por problema, por dificuldade, por luta, eu queria nesta noite fazer essa fé para você. Você quer aceitar Jesus? Levante sua mão que eu quero orar por você. Eu quero apresentar a sua vida. Eu quero apresentar você a Jesus nessa noite. Eu não vou me estender. Eu não vou me estender mais. Com o outro convite, com o outro apelo, é para a igreja. É para você que está aqui nessa noite. E você precisa se consertar em algumas coisas, fazer algum preparo especial para esperar a volta de Jesus, se você está nessa noite aqui. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente e levantar a mão, não, tá? É com você e Deus. Você faça um propósito com Deus. Senhor, eu estou errando nisso. Isso é a minha fraqueza. E eu quero, Senhor, eu quero mudar isso, porque se Jesus voltar, eu vou ficar. Meu querido, minha querida, não quero que você fale para ninguém, qual é o seu problema, qual é o pecadinho que está incubado, que você faz incubado, entendeu? Você fala com Deus e se conserta hoje. Essa é a oportunidade que Deus está te dando. Não precisa ninguém saber a individualidade sua com Deus, mas você precisa tomar essa decisão. Senhor, eu preciso me consertar nisso. Eu estou incluindo a minha vida também, não estou falando só para a igreja. A igreja, eu também sou igreja, eu estou pregando, mas eu também, o pregador é santo, não é não. O pregador é um homem também pecador, que precisa da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.